Hoje nós vamos de Biologia D, aula 8, Anatomia da Raiz. Essa imagem que você vê nesse slide central é exatamente a imagem encontrada na apostila de vocês, que é o corte histológico da raiz, justamente na região pilífera dela, que é responsável pela sua absorção. Aqui nós vemos também a mesma estrutura, né? O corte histológico da região pilífera, mas uma outra imagem, onde você vê a epiderme, você vê o floema, que é mais periférico, você vê o xilema, que é encontrado na região central, o pelo e muitas outras estruturas que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Essa primeira estrutura que a gente vai estudar é a epiderme. A epiderme ela é unistratificada, ela tem apenas uma camada de célula, ela é aclorofilada, ela não tem clorofila, então não faz fotossíntese. Ela não tem estômatos, os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas, tanto na respiração como na fotossíntese, e é também responsável pela transpiração. Mas ela é constituída de muitos pelos. Esses pelos, como nós já vimos, eles não são os mesmos pelos encontrados nos animais mamíferos, mas são pelos, células que vão ajudar a absorção da seiva bruta ou inorgânica, que é a água e sais minerais. Ela também recebe o nome de rizoderme, mais comum chamar de epiderme, mas se um dia você encontrar essa denominação, ela também equivale à epiderme de uma raiz. Aqui é o córtex, que literalmente é a casca, né? Nessa figura aí direita superior, eu mostro para você o que é o córtex. O córtex ele é a soma do endoderme com o parênquima cortical, e ele é formado por células mortas, e é literalmente a casca do tronco das árvores que nós estamos acostumados a ver, tá? A função: auxilia a árvore a reter a água, protege de danos de pessoas, animais e o que o clima pode causar a essa raiz, ajuda a afastar organismos como germes, fungos que podem causar doenças na raiz, e se a raiz adoecer, a planta pode vir a morrer. No córtex eu tenho o parênquima cortical, e ele é formado por células grandes, entre as quais pode observar pequenos espaços que a gente chama de meatos. Esse parênquima cortical, ele tem a função de armazenar e aeração, permitir que o ar circule pela raiz. Lembrando que 70% da respiração das plantas acontece pelas raízes, por isso que a gente tem sempre que manter o solo bem fofinho, bem aerado, para permitir que esse ar circule e a planta consiga respirar. Então, a gente vai trabalhar agora com a endoderme, é um tecido mais interno da casca, do córtex, formado por uma única camada de células bem unidas entre si. E elas são unidas, e aqui nessa figura da direita superior, você vai ver a estria de Caspary. Essa estria, ela tem a função de selecionar o que vai ser absorvido por essa raiz. E o movimento dessa substância absorvida até chegar ao cilindro central. E ele é reforçado por suberina, que aí vai manter essa estrutura bem firme. Tá? É um reforço das células. Eu tenho aqui o cilindro central e ele é dividido em 3 estruturas. O periciclo, formado por camada de células situadas logo abaixo da endoderme. É dessa região que vão sair as ramificações das raízes. Vasos condutores de seiva, né? O xilema e o floema. E o xilema sobe e o floema desce. Não tem como eu falar xilema e floema e não lembrar disso. E a medula, que é central, que tem água e substâncias de reserva, e essa medula é mais encontrada em monocotiledones, né? A gente está vendo aqui uma estrutura que mostra no desenho para você o floema, que é mais periférico, o xilema, e a raiz nascendo pela lateral direita aí. Então, essa região é a região onde eu vou ter essas estruturas. Aqui é a estrutura secundária dela. Esse desenho à direita superior, ele é Super Mega Power Blaster famoso. Então, a gente tem o suber e a parte externa da casca, e eu tenho o felogênio. E o felogênio é um tecido meristemático que vai dar origem ao suber e vai dar origem ao feloderma.
Aí vem em azul o floema, que é o vasocondutor mais periférico, mais próximo à casca, e no meio eu tenho o câmbio. O câmbio também é um tecido meristemático que vai dar origem tanto ao xilema como ao floema. E em amarelo eu tenho o xilema, e é o vasocondutor de seiva bruta ou inorgânica, e 99% do caule é feito de xilema. Esse desenho, esse esquema da periderme, ele é super importante, porque eles adoram perguntar assim, qual é a sequência correta de fora para dentro? De fora para dentro eu tenho o suber, felogênio, feloderme, floema, câmbio e xilema. Ou eles podem perguntar qual é a sequência de dentro para fora. Daí você começa lá no amarelo. O xilema, o câmbio, o floema, o feloderme, o felogênio e o suber. Se você olhar a figura, você vai ver que felogênio e câmbio, eles estão em vermelho, justamente porque eles são tecidos meristemáticos. Então, o felogênio, ele dá origem tanto ao suber como ao feloderme. O câmbio dá origem ao floema e também ao xilema. Essa figura da periderme é muito importante. Aqui eu mostro para vocês a raiz da monocotiledônia. É uma raiz que não tem crescimento secundário, elas nascem, elas vão ficar assim até o final da vida da planta, tá? Não possuem reforço e por isso elas são chamadas de células de passagem. E conforme a raiz vai envelhecendo, elas vão perdendo essa estrutura que é as células do endoderme. Não se esqueçam que eu tô morrendo de saudades, eu quero que vocês permaneçam em casa, se cuidem, mas foco no estudo, né? Vamos estudar diariamente, olhar as questões da apostila, resolver, tirar dúvida no chat, que vai ser na quinta-feira aqui para nós. Então, vamos, por favor, foco no estudo, mas não se esqueçam de cuidar sempre com você mesmo, com seus entes queridos, e não se esqueçam que eu amo muito vocês e tô com muitas saudades. Beijo!